O PL 2338 quase foi votado ontem no Senado e você não ficou nem sabendo. Na minha humilde opinião, esse PL 2338 é muito pior que o 2630, porque a mídia do regime não ousa sequer debater ou noticiar sobre a existência dele. Fica comigo até o final do vídeo, que aí sim você vai entender a tentativa de ditadura e controle total e completo das redes sociais e também de outros investimentos que abririam as portas do Brasil para o futuro. Nós vamos dar um pulinho também numa nova decisão de Gilmar Mendes, que liberou um cidadão com mais de 300 gramas da erva do diabo. E aí você pode ficar se perguntando, mas não eram 30 gramas? Pois é, um aumento de 100%, 200%, 300%. Que diferença vai fazer, né? E aí a gente vai falar também sobre o erro crasso da PF em relação ao relatório das joias supostamente desviadas por Jair Messias Bolsonaro. Você acredita que o erro foi tão injustificável que já virou até teoria da conspiração? Pois bem, a gente tem jornalista alegando que o erro foi cometido para beneficiar o presidente Jair Messias Bolsonaro e foi cometido por um agente da PF bolsonarista infiltrado ali no núcleo da investigação. Temos isso também. E já que a gente está falando de teoria da conspiração, eu também quero abordar duas teorias da conspiração que eu falei muito nos outros canais que foram derrubados e eu vou correr o risco de novo, porque eu acho que a informação é tudo, mas que tacaram muita pedra em mim, na professora Paula Marisa, na Estepa Paiano, na Camila Ábido e no professor Olavo de Carvalho. Trata-se de a teoria da pátria grande e 2, a teoria do retorno do califado turco-otomano à Europa. Fica comigo até o final do vídeo, tenho certeza que você vai sair daqui muito bem informado. Vou pedir o seu like logo agora no início para ajudar a gente, senão você fica aí, boiando aí nos assuntos, só querendo sorver as informações, vai embora e eu que fico no vinagre aqui sem o seu like. Então deixa o likeinho aí agora para ajudar a gente, tá bom? O compartilhamento nas suas redes sociais e grupos de Telegram também nos ajudam pra caramba. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dê uma chance pra gente. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Bem, bora para as notícias. Vamos começar falando do PL 2338. Eu estou compartilhando com vocês o perfil do Rafael Lima, que fez um vídeo num resumo magnífico. Mas o que eu quero abordar com vocês são outros aspectos que ele abordou no vídeo dele. O vídeo dele já está disponível, inclusive, lá no meu X, tá? O link para o meu perfil está aqui na descrição. Então ele diz o seguinte: o PL 2338 regula a inteligência artificial e cria um dispositivo onde o governo federal terá controle dos algoritmos das redes sociais. É uma tentativa de censura depois que o PL 2630 foi totalmente derrotado. Então, a gente conseguiu impedir, tá? Fizemos uma movimentação lá no X ontem e a gente conseguiu ali impedir a votação que ia acontecer no Senado. Mas, gente, vocês sabem, né? Tem que dormir com um olho no peixe e outro no gato. Aí o Rafael ainda chama atenção que durante a nossa movimentação contrária, teve uma movimentação a favor. E nós nos deparamos sempre com o que nós nos deparamos sempre, que é o quê? O copia e cola das argumentações. A IA impede pessoas, a IA impacta pessoas em várias áreas de suas vidas. De novo, a IA impacta pessoas em várias áreas de suas vidas. A IA impacta pessoas em várias áreas de sua vida. A IA impacta pessoas. E assim foi. Tá? Aí teve um outro grupo também que postou: imagine ser classificado como mal pagador. E aí se repete em todos esses posts. Mas o Rafael Lima fez um trabalho muito especial a respeito dessa movimentação a favor. E ele chegou à conclusão de que essas pessoas, na verdade, não fazem a menor ideia do que está se tratando, tá? Eu vou dar um resumão para vocês também. O que acontece? No PL 2630, quem seria remunerado se caso algum de nós repostasse link ou a notícia que os jornalistas, os veículos de jornalismo, os veículos de mídia gerassem, nós teríamos que pagar, ou a rede social teria que pagar ali um pedágio para os veículos de mídia, e nós brigamos, argumentamos e conseguimos derrubar. Neste caso do PL 2338, quem vai receber, a rede social vai ter que pagar pedágio para os dubladores, para os legendadores e produtores de conteúdo, porque eles partem do princípio que a inteligência artificial
pode-se utilizar do trabalho desses profissionais para ser treinada. E, neste caso, é justo, já que os dubladores, legendadores e produtores de conteúdo perderiam seus trabalhos, né? Ou o volume de seus trabalhos, era justo que as redes sociais, ou a inteligência artificial, ou quem administrasse a inteligência artificial, ou a empresa que utilizasse a inteligência artificial, pagasse um pedágio para os profissionais. Mas a coisa vai muito além, meu amigo. Além de tudo isso, fora a censura que eu vou falar já já, que é a pior de todas que eu já vi de possibilidade na minha vida, o projeto ainda traz a obrigatoriedade de se criar um sindicato para evitar demissão em massa causada pela utilização da inteligência artificial. Sim, você não ouviu errado, não. Você não está psiluco dessa ideia, não. Ou seja, se uma empresa resolve se utilizar de inteligência artificial e ser mais eficiente, ela não vai poder demitir os profissionais que fazem o trabalho que uma inteligência artificial faria. O problema disso tudo é que, quando eles falam demissão em massa, você não sabe, são quantos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Não diz. E se uma empresa tem apenas um funcionário e substitui o trabalho desse funcionário pela inteligência artificial? Esse um funcionário que foi mandado embora será considerado demissão em massa? De repente, pelo entendimento de STFs da vida, mas como era 100% do contingente da empresa que foi mandado embora, então pode ser considerado demissão em massa. E aí vai ter o sindicato, que é aquela velha balela, que você conhece muito bem, você que é seguidor aqui. Mas, isto posto, esses absurdos postos, eu passo a parte mais delicada que tem a ver conosco, que somos criadores de conteúdo, jornalistas e tal, né? Eu destaquei aqui no Poder 360, calma, que é um artigo do Dr. André Marsiglia, e ele fala bastante sobre isso, né? Ele fala que a PL da inteligência artificial censura e regula as redes sociais, mas num nível que você nunca imaginou. Eu estou realmente chocada, ó. Com o projeto 2630 totalmente negativado, né? Ele foi enterrado pelo bom senso. Seria um desgaste gigante a corte atropelar mais uma vez o legislativo e regular as redes sozinha. Por meio de recursos judiciais guardados nas mãos do ministro Barroso, a estratégia é que, de forma marota, sem você nem saber, inserirem em projetos de lei sobre qualquer tema artigos que resultem no controle das redes sociais. A novidade mais recente, diz ele, foi entranhar esse projeto que nós conseguimos impedir a votação ontem no Senado, que é de número 2338, que trata da inteligência artificial e foi votado, era para ser votado ontem, mas a gente conseguiu impedir, tá? Na comissão do Senado, indo em seguida ao plenário. O artigo 14, inciso 13, o trecho considera de alto risco e, portanto, passível de fiscalização e punição pelas autoridades públicas. Tá? E quem é que vai determinar quais são as autoridades públicas que estariam imbuídas de poder para fiscalização e punição? Ele não só vai fiscalizar, como ele também vai punir. Quem indicaria isso? O poder total é do executivo. Você imagina se eles estivessem pensando realmente que Lula corre o menor perigo de ser substituído no executivo e Bolsonaro voltar? Será que eles estariam tentando aprovar um PL dessa magnitude que dá esse tipo de poder ao executivo? Eu não sei, me diz aí nos comentários já o que você acha. Bem, trocando em miúdos, diz o doutor André, para o leitor leigo é o seguinte: querem controlar qual conteúdo deve ou não deve aparecer no seu feed, punindo plataformas que não se prestem a tanto e as fiscalizando por órgãos a serem criados. Ou seja, hoje é muito perceptível, por exemplo, para o dono de um perfil, quando seu próprio perfil é derrubado. Um dia você está no ar, no dia seguinte você não está mais. Não era mais assim que eles queriam, não. Não é mais assim, não. Assim dá muito na cara, eu imagino que eles estejam pensando, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai obrigar, através de um PL, as plataformas, por exemplo, nos fornecerem acesso aos algoritmos, e alguns são sigilosos. Não é que são os segredos das plataformas. Se eu tivesse um dia acesso, por exemplo, ao algoritmo desta plataforma.
Hã? Mas o que troca em miúdos aqui é que essa pessoa indicada pelo executivo, que terá todo o poder, essa pessoa terá poder para fiscalizar, para punir, e ela terá acesso aos algoritmos da plataforma. Para quê? Se essa autoridade nomeada pelo executivo decidir que tal perfil é nocivo e ataca a democracia, ataca o Estado Democrático de Direito, faz fake news, produz desinformação, né? Desorganização informacional, essa autoridade pediria para a plataforma: olha, pega esse perfil e joga no ostracismo e impeça do conteúdo que essa pessoa produz, esse perfil produz, de chegar no perfil da população brasileira. Seria uma censura total e completa, só que velada. E seria muito difícil de você provar que você estaria sendo censurado, como é o que eu acho que já acontece, sem, no entanto, que as plataformas ofereçam acesso aos seus algoritmos. Com o PL 2338, a coisa fica muito pior, tá? E aí ele continua dizendo: na prática, não se determinará mais a exclusão do conteúdo, como nas censuras tradicionais, mas se impedirá que o conteúdo chegue ao leitor, que nem ficará sabendo do fato, resultando no pior tipo de censura, que é a prévia, a censura na raiz, cometida sem que ninguém tenha conhecimento. É igualzinho um crime perfeito que eu ouço dizerem por aí a respeito de que, como a urna não produz o relatório, como você, né, não consegue provar, né, porque quando imprime já está lá tudo certinho. É isso aí, vocês entenderam. Pela redação, autoridades poderão exercer influência sobre plataformas que determinados conteúdos sejam apresentados ou deixem de ser vistos pelo usuário. Tudo sob justificativa do combate à desinformação, previsto no artigo 15 do mesmo PL, inciso 11 do mesmo. Alguém dirá: poxa, gente, mas uma lei dessa não é constitucional? E aí o doutor Marsiglia pergunta: adivinha, leitor, quem tem no país o direito de dizer o que é ou não é constitucional ou inconstitucional? Pois é, ele mesmo, a mais alta corte do país, que será também quem aplicará e interpretará a lei em última instância. Está, portanto, em curso no Brasil uma regulação discreta das redes, feita com sutileza, na maciota, como dizem. Aposto que o leitor não sabia dessa armadilha e nem saberá das próximas, até que o discurso nas redes seja controlado por completo. E aí ele levanta uma bola que é muito bom da gente ficar de olho. Quando o STF, em algum momento, abrir mão de sua agressividade, será por já estarem as redes sob controle. Quando o leitor respirar aliviado com os recursos da corte, será porque o controle mudou de lugar, mas, como numa casa de espelhos, em parque de diversão, não terá deixado de existir. Conta aí para mim, você sabia desse PL que estava tramitando e quase foi votado no Senado ontem? Vocês podem ficar tranquilos, porque, por enquanto, não no nosso turno, isso não passará incólume. A gente chamou a bateria ali dos nossos leitores e seguidores que concordam com as nossas opiniões, apresentamos aí para pessoas chaves o texto do projeto e, claro, fizemos uma bagunça considerável. Vamos dar uma olhada numa nova decisão do excelentíssimo ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele anulou a prisão de um homem pego com 334 gramas da erva do diabo. E você pode se perguntar, mas não era 40? Como assim 300? Ah, foi o que eu falei na abertura. 100% a mais, 200% a mais, 300% a mais. Que diferença vai fazer, meu amigo? Só vai dar mais trabalho para quem vende, né? É só fazer mais viagens, né não? Mas o comentário do Major Meca foi muito interessante. Ele disse o seguinte: não eram 40 gramas? E ele ressalta que o texto da decisão do ministro, o argumento foi que o ministro estava levando em consideração que aquela pessoa que foi pega com 334 gramas da erva não merecia ficar preso. Por que que não? Porque ele tinha trabalho fixo e endereço fixo. E aí o Major Meca levanta o questionamento. É uma pena que esse quesito de ter trabalho fixo e endereço fixo e que não tinha bons antecedentes, não era fechado, tudo isso não foi considerado para que centenas de pessoas presas do 8 do 1. Não foi.
todo mundo preso, mas o cara que foi pego com 300 gramas de erva está solto, teve sua prisão anulada. Mas o pessoal do 8 do 1, que também tem bons antecedentes, não são fichados, têm trabalho fixo, endereço fixo, eles continuam presos, continuam na cadeia. É uma maravilha, né? O Major Meca diz o seguinte, como ouvi de uma advogada, tudo que eles queriam era ter os mesmos direitos de um traficante. Quem disse isso também foi naquele evento a Bárbara do Te Atualizei, que ela só queria ter o mesmo direito de um traficante. Por falar em Bárbara do Te Atualizei, deixa eu mostrar uma coisa aqui que já está acontecendo na rede. E os jornalistas de plantão, aqueles que fazem parte da mídia oficial do regime, eles já estão dizendo que a coisa na PF, o erro crasso da PF, foi tão ridículo, foi tão injustificável, que só pode ter sido uma infiltração de um agente da Polícia Federal bolsonarista que errou de propósito para beneficiar a investigação contra Bolsonaro. Sim, você não está ouvindo errado. O programa de hoje está de lascar, né? Vamos lá. O Matheus Leitão, que é filho, né, da Miriam Leitão, ele diz o seguinte: o estrago que o relatório sobre Bolsonaro causou dentro da PF. Entenda, o infantil, grosseiro e irresponsável erro da Polícia Federal no relatório final do caso das joias contra Jair Messias Bolsonaro fez um estrago interno na corporação. Segundo a coluna apurou, houve até suspeita entre grupos da PF de que o erro foi deliberado para ajudar o presidente. Então é assim, toda vez que o nosso inimigo, que a nossa opositura, né, comete um erro crasso que é fácil de provar, é fácil de desmantelar, as nossas alegações viram teoria da conspiração. Vocês são chapéu de alumínio, vocês são terraplanistas, vocês são negacionistas, vocês são um problema gravíssimo, não é verdade? Tudo teoria da conspiração, então eles também se utilizam desse tipo de argumento, né? E por falar em teoria da conspiração, a professora Paula Marisa trouxe uma fala do Janjo, que participou lá da reunião do Mercosul, em seguida partiu para a Bolívia, e a Paula Marisa mencionou o projeto Pátria Grande, que está se desenvolvendo e se prova com a fala do Janjo. Mas antes de abordar esse assunto em miúdos com vocês, vamos aos nossos patrocinadores. Dr. Laí Ribeiro tem um recado para sua pele. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Bem, então o laboratório do Sinata Gotas pegou o transresveratrol, colocou dentro do frasco do Sinata Gotas com outros componentes ativos e transformou isso num produto muito acessível que você usa de forma sublingual, 12 gotinhas pela manhã em jejum, e ele vai tratar da sua pele de dentro para fora, cuidando, né, de amenizar rugas, pés de galinha, bigode chinês, ressecamento, aquela pele sem vida, sem viço. Eu já garanto para vocês que eu uso desde outubro do ano passado, falo todos os dias aqui do Sinata Gotas, mas por que eu insisto? Porque os efeitos são maravilhosos, gente. Pés de galinha, bigode chinês, tudo muito amenizado. E o primeiro efeito que eu percebi logo nos primeiros dias foi a hidratação imensa, assim, blaster, tá? Minha pele muito brilhosa, sempre com viço, com um aspecto assim de muito mais jovem, tá? Então eu uso 12 gotinhas debaixo da língua, em jejum, espero meia hora, depois eu tomo o meu de jejum e à noite eu tomo o ácido hialurônico, 2 cápsulas. Então o link que eu deixo para você, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva você até essa página, que você tem todas as informações complementares, o depoimento de outras guerreiras que estão tão felizes com o Sinata Gotas quanto eu. Aqui a opinião médica, tem todos os nossos componentes ativos, tá? E os combos, né, que nós sempre sugerimos aqui, é o de 3 meses de tratamento, porque ele é muito mais econômico do que se você comprar um único mês. O vidrinho sai mais caro, o preço do frasco sai mais caro e você paga o frete. No combo de 3 meses, não.
você ganha o frete, tá? Grátis para todo o Brasil. E o vidrinho, cada frasquinho, sai muito mais em conta, além de você também garantir o pote de ácido hialurônico de presente. O combo de 8 meses de tratamento é aquele super econômico para você juntar aí com uma amiga, uma irmã, uma cunhada, junta aí o povo, comprem juntas e aí são 8 meses de tratamento, são 8 frascos, vocês dividem aí entre vocês. E aí vocês experimentam juntas e até dá para comparar quais foram os sinais que cada uma percebeu logo nos primeiros dias. E a maior garantia que você tem de Sinata-Gotas, no caso aqui conosco, é que você pode usar 7 dias. E se você já não perceber nos primeiros dias a eficácia do Sinata, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Uma outra garantia também é você me acompanhar todos os dias aqui, cada dia com a pele cada dia mais jovem, pelo menos na aparência, né? Tá bom? Então vamos lá, dê uma chance para a sua pele, dê uma chance para o Sinata-Gotas, o link está aqui. E lembrando que todos os produtos que você adquire que são anunciados aqui, você ajuda a apoiar o canal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de Pátria Grande. Quem não lembra o quanto a mídia mainstream, a mídia do regime, chamou todo mundo que falava de Ursal de Pátria Grande de mentiroso, teórico da conspiração, chapéu de alumínio, que isso era uma imbecilidade, etc, etc. Só você dar uma gugada aí, Guga Pátria Grande, que o que vai vir para você são artigos falando mal de quem dizia que existia um projeto de Pátria Grande para a América Latina, tá? E aí a Paula Marisa pensou aqui a fala do Lula, ó, abro aspas para ele. Não existe saída individual para nenhum país na América do Sul. Individual não, só se formos um bloco. Exatamente como a Rússia fez na época da União Soviética. Vamos ouvir o Dilma, vamos lá. Nós temos que ter confiança. Os bolivianos têm que ter confiança. Não existe saída individual para nenhum país na América do Sul. Ou nós nos juntamos, formamos um bloco, tomamos decisões conjuntas e executamos as decisões, ou nós vamos continuar mais um século sendo país apenas em via de desenvolvimento. E eu quero terminar dizendo ao povo da Bolívia, eu sei que vocês desejam prosperidade, eu sei que vocês esperam desenvolvimento, eu sei que vocês esperam melhores empregos, mais salários, mais saúde, mais educação. O mesmo espera o povo brasileiro. E é por isso, companheiros, que orgulhosamente nós assinamos esse acordo. E por isso que eu quero terminar dizendo, hoje começa uma nova era entre Brasil e Bolívia. Pergunta, será que ele está pretendendo ser o novo czar da América Latina no formatinho da União Soviética? Deixa aí nos comentários para mim, porque como eu chamei a atenção de vocês na explicação lá do PL 2338, deixar a decisão de quem vai ter tanto poder sobre as redes sociais nas mãos do executivo, isso quer dizer que esse pessoal tenha absoluta certeza ou que Janjo nunca mais será substituído ou que a oposição jamais, mas nunca do verbo jamais, voltará a ocupar o executivo novamente. Como que eles pretendem fazer isso, eu não faço a menor ideia, não me perguntem, tá? Mas é o que está aparecendo, pelo menos para mim e você, deixa aí nos comentários. Mas vocês perceberam que ele agradeceu ao Arce, então aqui esse pronunciamento já foi na Bolívia, e o que eu tenho que mostrar para vocês, que o que está acontecendo lá na Bolívia, é o seguinte, ó, visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. A agenda do presidente espera avançar com negociações por mais gás boliviano, mas também por acesso ao gás de Vaca Muerta via Bolívia, que é um gás argentino, tá? Mas como ele está tretado com o Milei, aí ele vai tentar, como sempre, o jeitinho PT, né? Mas não menos importante, ontem também saiu essa matéria na Folha do São Paulo. Fluxus é a empresa dos irmãos Batista que investiu 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares é muito dinheiro, gente, para ampliar produção de gás na Bolívia. Adivinha se Lula não foi lá sentar com o Arce e dizer, meu filho, vamos cuidar dos Rashid aqui? Vamos cuidar do 50-50? O que você acha?
Estou trazendo uma empresa brasileira de parceiros meus que investiram 100 milhões. Aqui está no passado, tá? Investe 100 milhões é hoje, ontem, enfim. 100 milhões de dólares no seu país e, claro, que você vai beneficiá-los, né? Eu, por exemplo, já fiz o meu papel lá no Brasil. Exemplo. A empresa dos Irmãos Batista foi recebida 17 vezes no Ministério antes de ter aquela medida provisória do governo que beneficiou o setor de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira se reuniu com o presidente da AMBA, que é a empresa dos Irmãos Batista agora para o setor de energia, fora da agenda, uma semana antes de assinar medida provisória que beneficiava a companhia, governo e empresa. Dizem que eles não trataram da proposta. Imagina, você que está pensando que eles se reuniram 17 vezes antes de sair a medida provisória, nos termos exatos para beneficiar a AMBA, você é maluco de achar que tinha alguma coisa a ver, entendeu? Pare com isso, pelo amor de Deus. E aí a gente tem também um monte de imposto agora para os motoristas de aplicativo, tá? 26,5% será a alíquota para os motoristas de aplicativo. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Aí você deve se perguntar, mas escuta, esse pessoal que está no governo, eles não fazem ideia, não? Gente, isso é o futuro. Motorista de aplicativo é o futuro. Eles não querem, né, progredir? Não, gente. É que esse pessoal tem muito contato com sindicato, com cooperativa de transporte. Vocês entendem o que eu estou falando? Cooperativa de transporte, empresas de transporte público, que sim, perderam muito de sua lucratividade quando a população entendeu que era muito barato andar de Uber. Muitas vezes ia no conforto do carro pelo mesmo valor que pagava uma passagem de ônibus no mesmo trajeto. Então, eles farão de tudo para acabar com o motorista de Uber, entendeu? O táxi fica muito mais caro que a passagem de ônibus e aí você, que é pobre como eu, voltará a ser obrigado a andar de ônibus por não ter mais opção financeira de usufruir de um outro transporte. Percebeu? Pescou aí? Então tá. Vamos continuar aqui na onda das conspirações. Olha só a matéria que saiu hoje. Olha só. MDB reavalia palanque de Ricardo Nunes com a presença de Bolsonaro. Indiciamento soma resistência de parte da sigla com o ex-presidente da República. Aí eu deixei um recadinho lá para o Valdemar. Eu disse, oi, Valdemar, tudo bem? Se você não estava preparado para essa sinfonia, deveria ouvir mais. Eu deveria ter colocado ali, deveria ouvir mais a base. Mas, enfim, o que está acontecendo? Com esse indiciamento e esse escândalo absoluto que a mídia está fazendo contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, mesmo a gente já percebendo que tudo não passa de um grande fiasco, inclusive até a própria mídia jornaleira já está admitindo que o erro foi ridículo, o erro foi crasso, o erro foi inadmissível, injustificável da PF. Parece que o MDB utilizará argumentos como: nós não podemos dividir palanque com um homem que está sendo acusado de desviar joias, de ferir o erário, de prejudicar o dinheiro da população. Se o Valdemar da Costa Neto não estava preparado para esse tipo de armadilha, é porque ele é um virgão. Como virgão eu sei que ele não é, a minha pergunta, e vocês vão me perdoar, mas eu não gosto dele, tá? A minha pergunta é, será que ele estava preparado para esse tipo de armadilha e deixou Bolsonaro ir assim mesmo? Porque ele tem muitos interesses na eleição de Nunes? Vocês entendem agora por que diuturnamente, a gente defende a eleição, a candidatura do Ricardo Salles? Porque a gente sabe que a pessoa que Bolsonaro indicar terá uma grande chance, né? Por que Nunes só ganha se Bolsonaro indicar e Salles não ganharia com a indicação de Bolsonaro? Eu não sei. Tô louca? Tô velha o suficiente? Deixa aí nos comentários para mim. Agora, para terminar, já estou terminando, já estou terminando já. Quem acompanha aqui o canal já acompanhou muitas lives minhas. Eu fazia lives de madrugada, começava à meia-noite até as 3, 4 da manhã,
antigamente, na época que se podia falar, a respeito do retorno do califado turco-otomano à Europa. Obviamente que eu tomei várias bandeiras amarelas de desmonetização nos meus vídeos, com acusações de fake news, com acusações de teorias da conspiração, com acusações de que eu estava fazendo qualquer coisa menos falando a verdade. E com a eleição lá, né, na França, vários videozinhos estão circulando. E esse aqui, a Mônica Laredo trouxe um recorte de um acadêmico palestino, ele é o Nidal Sian, e ele fez esse pronunciamento na França, tá? Abro aspas para ele. Conquistaremos Paris, conquistaremos Roma, Itália. O califado está chegando. Nós governaremos vocês. E ele fala mesmo. Vou soltar só um pedacinho do áudio. Aí ele fala, né, a civilização não vai acabar, né, com todo tipo de crime e etc, e etc. Bem, alguns de vocês podem pensar, nossa, mas se eles, né, militam e lutam contra esses crimes hediondos, por que nós deveríamos ser contra? Não é? É que existem outros crimes que eles cometem, como, por exemplo, de homo, só por ser homo. Como, por exemplo, apedrejamento de mulheres, em caso de adultério. Mas aí tem que provar, não, qualquer coisa. Eles mandam na corte superiores, né? Então, é bem difícil, tá? E se você não conhece sobre o reinado do califado turco-otomano, sobre a Europa, dá uma gugada. Você vai ter informações absolutamente excepcionais. E aí, mais uma vez, a gente repete o Elon Musk, né? Tudo que ele considerava teoria da conspiração se provou com o passar do tempo uma mera, absoluta e frugal realidade. O Império Turco-Otomano voltará porque houve um trabalho maciço na Europa. Os globalistas destruindo primeiro a religião, depois a família e depois o senso individual de cada cidadão. Você junta tudo isso com a invasão através de refugiados de guerra, de tantas pessoas que levam a religião em primeiríssimo lugar, que estão dispostas a morrer pela religião, a família como célula nuclear para a continuidade da humanidade e não recalcitram. E você tem o restabelecimento do califado otomano, turco-otomano, na Europa. Vai doer, gente. Vai doer muito. Tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu comentário aí, seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Considere se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, eduarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor na descrição. Tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal que eu deixo para você que nos acompanha de fora do Brasil e, porventura, enseja aí algum apoio financeiro ao canal. Estou com vocês nos comentários. Fala aí. Que medo.